Oi, queridos, espero que vocês estejam bem. Iniciamos uma nova semana, hoje é segunda-feira. Vou dividir com vocês hoje o que está escrito em Naum, capítulo 1, dos versos 2 ao 7. Então vamos à palavra de Deus. Ela diz o seguinte: O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Razã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Em quem subsistirá diante e quem subsistirá diante do furor de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas por ele são demolidas. Eu vou até o 6 para depois ler o 7. Aqui nesse início do capítulo 1 de Naum, nós vemos que Deus, ele é misericordioso, mas também é um Deus zeloso, que não inocenta o culpado. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o perdão de Deus, e as misericórdias se renovam para nos dar todos os dias uma nova chance. Mas nós somos responsáveis pelo erro que cometemos. Então, o apóstolo Paulo diz que Deus dá misericórdia a quem ele quer dar misericórdia. Mas aqui a palavra de Deus diz que Deus não inocenta o culpado. Então, ainda que ele nos perdoe, outro dia eu fiz uma pregação sobre Moisés, Miriam e Arão, não é? Quando Moisés falava com Deus e Miriam e Arão se voltaram contra ele. E Miriam ficou leprosa. Então assim, Deus perdoou Miriam, Moisés intercedeu pela irmã, perdoou a irmã, mas a lepra, ela teve que experimentar. Por quê? Porque nós temos que arcar com a consequência do nosso pecado. Mas porque Deus é mau? Não. Nós só padecemos porque nós desejamos padecer. Como assim desejamos padecer, Fátima? Porque se você sabe o que é certo e o errado, por que você pratica o que é errado? É como Adão e Eva. Deus disse aos dois: ali está a árvore do conhecimento, dela vocês não deverão comer. Se comerem, morrerão. O que ele fez com eles dois? A árvore está aqui. Vocês têm tudo o que precisam. Não devem comer dela. Mas, se resolverem comer, vão morrer. Eles foram enganados por Deus? Como não somos. E aqui a palavra de Deus nos mostra que Deus é poderoso. As rochas, as colinas se derretem diante dele. E o homem ousado quer se colocar na presença de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Mas por que ele faz isso? Porque Deus é dono de todas as coisas, tem controle sobre todas as coisas, mas não sobre a nossa vontade. Porque ele nos deu esse direito, ele nos dá o livre-arbítrio. Mas ele deixa clara a condição. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, aqui, a palavra de Deus mostra a força e o poder de Deus, que é tardio em irar-se. Por quê? Porque ele espera que nos arrependamos e nos voltemos para ele. Aqui, no capítulo 1, eu estou lendo a sentença contra Nínive. Nínive era um lugar de pecado, mas a misericórdia de Deus é mostrada neste período também, onde Deus deseja salvar o povo de Nínive.
Ele inclusive manda Jonas, o próprio Jonas fica irritado com Deus e vai parar na boca do peixe porque se recusa a ir até Nínive. Se recusa a advertir o povo de Nínive porque ele fala: Deus, não é possível que o Senhor quer ainda salvar aquele povo. Mas Deus é tardio em irar-se. As misericórdias se renovam há milhões de anos. Por quê? Porque Ele espera que nos arrependamos, espera que nos voltemos para Ele. Então, tanto poder e autoridade e um coração tão doce, esperando que você se volte para Ele, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, na separação do homem através do pecado, a separação do homem de Deus através do pecado. Ele quer que estejamos com Ele. Então Ele nos adverte diariamente. Mas todo esse poder que eu mostro aqui nestes primeiros versos, Ele nos deixa, nos faz entender que Deus todos os dias nos dá uma nova chance para que aprendamos a confiar nele, para que reconheçamos o seu poder e para que não hajamos segundo o nosso próprio entendimento. Então, está começando uma nova semana. Hoje é segunda-feira. E se nós olharmos para o Senhor da forma que eu li aqui, como um Deus zeloso e também vingador, como um Deus que toma a vingança contra os nossos adversários, lembrando que a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o ser humano, é contra o inimigo espiritual que não vemos, é contra o inimigo de nossas almas. Então, a semana começa e nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo afrontas, muitas pessoas estão sendo perseguidas, humilhadas, não é? Que muitas pessoas se deixam usar pelo mal para causar as tragédias, não é? Mas o que eu quero te dizer aqui é: não faça justiça com as próprias mãos. Não fique indignado. Espere no Senhor. Todo esse poder e autoridade está sobre a terra. Embora o homem finja não ver, Deus não perdeu e nunca perderá o controle. Então, antes eu quis te mostrar todo o poder e todo o zelo de Deus e toda a misericórdia que se faz quando a palavra de Deus diz que Ele é tardio em irar-se. Mas o verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Basta. Basta. O que você experimentar nesta semana, seja o que for, bom ou mal, agradeça ao Senhor. Confie nele, entregue em suas mãos, espere nele, porque ele é bom, fortaleza no dia da angústia. Está chorando, está sofrendo, está angustiado? Chore nos ombros do Senhor Jesus. Não procure remédio onde não há. Não derrame sobre alguém as suas necessidades, as suas angústias, porque você pode se dar mal. Fale com o Senhor, feche a porta do seu quarto, entre na presença de Deus em oração, através de Jesus Cristo. Ele conhece os que nele confiam. A semana está começando e eu profetizo que será de bênçãos para você e para sua casa, como eu tenho certeza que será para mim e para minha casa, se confiarmos no Senhor. Aprenda com Cristo. Uma ótima semana para você.